Olá a todos, vamos dar continuidade ao nosso curso de Estatística Aplicada à Pesquisa. Nesta semana, a gente vai falar sobre análise de correlação. Sou o professor Lucas e sou o responsável pelo curso. É muito comum no nosso dia a dia a gente encontrar algumas questões, né? Algumas questões que a gente quer saber se existe correlação. Será que aquela variável é influenciada por outra, né? Aqui é um exemplo. Será que quanto mais eu estudo, quanto mais horas de estudo eu faço, maior será a minha nota? Será que existe uma correlação entre essas variáveis, né? E no nosso dia a dia é muito comum a gente encontrar esse tipo de situação, né? Então, vamos trabalhar como que funciona essa análise. O que é o conceito, né? A análise de correlação é uma medida de relacionamento linear entre duas variáveis, né? E o que a gente encontra, o que ela indica para a gente? Ela indica duas situações. Ela indica a força. Então, essa análise ela fala para a gente se a relação é forte entre essas duas variáveis ou é fraca. Se for forte, é um negócio muito correlacionado, muito forte a interação entre essas duas variáveis, né? E se for fraco, quer dizer o quê? Essas duas variáveis não têm relação uma com a outra. Tanto faz a relação de uma com a outra, o que acontece com uma não influencia nada a outra. Então, ela mostra, essa análise de correlação, ela mostra então uma força, se é forte ou fraco, e ela mostra também se essa força ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. O que é isso? É a direção da força. Se for direta, a hora que uma variável aumenta, a outra aumenta também. E se for indireta, a hora que uma variável aumenta, a outra diminui. É o contrário. Então, resumindo, uma análise de correlação, ela vai dar um valor para a gente, né? A partir daí, a gente sabe se aquelas duas variáveis elas têm uma força altamente correlacionada, se elas são altamente correlacionadas ou se não tem relação. E se essa relação é inversa ou indiretamente proporcional. É uma análise muito interessante e bastante empregada no meio científico e nas tomadas de decisões, né? Bom, o que a gente precisa saber então sobre essa força dessa análise de correlação? Conforme o valor dessa análise, a gente sabe se essa força é alta ou se é uma força fraca, né? Aí tem esse quadrinho aqui que a gente tem que entender. Se a correlação ela for de 0 a 0,3, isso é em módulo. Então pode ser positivo, né? Ou pode ser negativo. Se for de 0 a 0,3, é uma correlação desprezível. O que quer dizer isso? Uma variável não influencia a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se for de 0,3 a 0,5, quer dizer que essa correlação é fraca. Se for de 0,5 a 0,7, ela é moderada. Se for de 0,7 a 0,9, é forte. Já começa a ter uma coisa influenciar muito a outra. E se for acima de 0,9, é muito forte. Quer dizer o quê? A variação daquela variável x influencia muito a outra variável. Que eu vou começar a dar uns exemplos agora, que vai ficar mais fácil da gente entender. Bom, isso aqui é em relação à força, né? Mas e a direção? O que a gente tem que entender dessa direção, né? Então, para a gente ver a direção, a gente olha se o valor da correlação ele é positivo ou se ele é negativo. Se o valor dela for positivo, a relação é direta. Quer dizer o quê? A hora que uma variável aumenta, a outra aumenta também. Por exemplo, né? Quanto mais eu compro, mais dinheiro eu gasto. Então, eu estou comprando mais coisas, mais dinheiro é gasto. As duas aumentam proporcional.
E o contrário é verdadeiro. Quando o valor da correlação dá negativo, é inverso. O que quer dizer isso? A hora que uma variável aumenta, a outra diminui. Por exemplo, né, quanto mais eu aumento a velocidade no carro, a gente aumenta a velocidade, o tempo gasto da viagem reduz. Então, uma variável aumenta, a outra diminui. Isso é muito importante. Isso é uma análise que a gente começa a explorar os nossos dados. A gente começa a entender como as nossas variáveis se relacionam uma com a outra e o que influencia negativamente, positivamente. É uma análise extremamente importante. E esta daqui é a fórmula da correlação. É uma fórmula grande, mas é uma análise fácil de ser feita. Não é uma análise muito complexa de ser elaborada, né? Então, sintetizando, como é que funciona? Se o valor da nossa correlação de próximo de zero, tanto se for positivamente ou negativamente, ela é fraca. Quer dizer o quê? Uma variável não tem nada a ver com a outra. É uma correlação fraca. Graficamente, funciona assim, ó. Fica tudo espalhado os dados. Quer dizer que uma coisa não tem nada a ver com outra. Conforme o valor da nossa correlação vai aumentando, tanto para positivamente próximo de um positivo ou para um negativo, vai aumentando essa força, essa relação. Mas se for para o lado mais 1, o que é? Diretamente proporcional. E se for para o lado menos 1, quanto mais próximo do menos 1, é inversamente proporcional. Graficamente, aqui a gente tem todas as situações. Se for positivo, né, a relação é direta, uma variável aumenta, a outra também aumenta. E se for negativo, próximo do 1 negativo, né, a hora que uma variável aumenta, a outra diminui. Então, graficamente, a gente consegue ter essa ideia aqui também, né? A hora da gente utilizar, da gente fazer essa fórmula no Excel, a gente vai colocar igual, correl, e selecionar os dados que a gente quer aplicar a nossa correlação, né? Nossa análise de correlação. O que a gente tem que ter na cabeça? Um exemplo, né? Existem 3 situações quando a gente for aplicar uma análise de correlação. Primeira situação aqui, ó. A gente tem uma variável x, uma variável qualquer, e uma variável y. Na hora da gente aplicar a correlação, a gente vai lá e faz um correl, né? Igual correl no Excel. Deu um valor de mais 0,90, 0,9. O que é isso? Primeira coisa que a gente olha, é positivo. Perfeito. Quer dizer que a hora que a variável x aumenta, a variável y vai aumentar também. Segunda coisa que a gente olha é o valor, mais, né, 0,90. Lá na tabelinha que a gente mostrou, quer dizer que é forte, né? Na verdade, é uma variável muito forte, extremamente forte, né? Então, essa relação aqui, ela é forte, porque o valor é 0,90, e é positiva. Então, a gente já viu as duas coisas, pelo sinal e pelo valor. A segunda situação que pode ocorrer, a gente faz um correl e deu mais 0,11. Tá, é positiva, né? O que é isso? É diretamente proporcional. Entretanto, todavia, é muito fraco, que 0,11 quer dizer que a variável x influencia muito pouco a variável y. Então, não tem muita relação. Então, mesmo sendo positivo ou negativo, é uma relação fraca. Então, a gente acaba desprezando, vamos falar assim, né? Não há relação entre essas variáveis. E uma terceira situação que pode ocorrer é a gente fazer um correl e ela der menos 0,89. Então, a gente já sabe que é forte e que é inversamente proporcional. Porque negativo quer dizer o quê? A hora que a variável x aumenta, a variável y reduz. Isso é muito importante na hora de a gente discutir lá o nosso trabalho, né? Fazer as nossas discussões. Quando que eu recomendo essa análise? Como, né? Como que a gente faz ela? Como que a gente monta a análise, né? Eu recomendo a gente fazer uma matriz de correlação, que é onde a gente consegue enxergar tudo com tudo.
A gente pega todas as variáveis nossas avaliadas, medidas, nossas N variáveis, né? Faz uma matriz de correlação, que é isso daqui, onde a gente consegue enxergar todo o nosso meio, vamos falar assim, né? E isso daqui eu vou ensinar para vocês na nossa aula prática. E é interessante que a gente coloca uma coloração, por exemplo, aqui, ó, quando está vermelho, quer dizer que é negativo. Então a gente bate o olho e enxerga facilmente as variáveis que têm uma relação inversa. E a gente coloca de verde, de azul aqui as positivas, para ficar fácil de enxergar também as que têm relação direta, né? Então fica bem mais fácil e entendível e interessante essa maneira da gente estar apresentando. E é isso daqui que eu vou ensinar vocês na nossa aula prática da semana. No mais, muito obrigado. Vamos dar continuidade.